você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Congresso Online Pensar Contabilidade. Estamos aqui na trilha Contabilidade Tributária, na coordenação aí da professora Lieda, do professor Edgar. A eles quero agradecer aí mais uma vez um convite para participar desse já consolidado, né, e importante Congresso Online no Brasil. Meu nome é Vinícius Almeida, sou professor de pós-graduação dos cursos da BSSP, Centro Educacional, formado em Direito. Atualmente exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual no estado de Goiás. Tenho a formação aí de mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, tendo desenvolvido uma dissertação de mestrado na linha dos incentivos fiscais do setor automobilístico. A proposta da nossa palestra hoje está voltada à área do ICMS, né, que são os benefícios fiscais do ICMS e as contribuições, né, vinculadas aos fundos estaduais. É assunto bastante interessante dentro aí desse cenário, né, de análise, aí, principalmente de risco, em relação a essas contribuições que surgem aí hoje no nosso sistema aí, tributário nacional. Vou passar algumas apresentações aqui para o slide com vocês. Vamos aí comentar, né, cada slide aí e situar vocês aí nesse cenário, né, bastante interessante de que são essas contribuições. Eu decidi fazer essa palestra até porque são assuntos aí que são abordados em sala de aula, né? Também da vivência profissional a respeito disso. Tem visto aí bastante, assim, às vezes, desconhecimento em relação a entender a natureza jurídica dessas contribuições, né? Contribuições essas que têm levado receitas públicas, né, para os estados fazer frente aí a algumas finalidades desses fundos, né, e vinculando isso a usufruir benefício fiscal. Então, vamos lá, a gente começar a nossa palestra. Então, coloquei para vocês aí nosso tema, né, os benefícios fiscais de ICMS e as contribuições para os fundos estaduais. Coloquei aí a intenção dessa palestra, né, que é a gente mostrar os efeitos na obrigação tributária do pagamento ou não dessas contribuições. Tem aí, coloquei para vocês aí meu currículo, depois vocês dão uma olhada, tá? Para a gente começar a afirmar conceitos, né, o que são esses fundos, né? Esses fundos são fundos de natureza orçamentária, né? Coloquei para vocês aí que são recursos financeiros que são colocados à disposição dos estados para determinado objetivo, tá? Vocês vão ver aí no decorrer da apresentação que os objetivos desses fundos são vários. Temos aí o fundo de atualização de receita, temos fundos aí para o desenvolvimento, temos fundos aí para atender despesa com rodovia, temos fundos para atender aí a questão aí da erradicação da pobreza. Cada estado faz um fundo daquele que ele achar que melhor atende ali as suas necessidades, e que a novidade hoje é o seguinte, né? Que todas as contribuições que dizem respeito ao ICMS estão aí, né, direcionadas aí aos benefícios fiscais. O que é isso? São contribuições, né, que vão aí condicionar, né, aí a fruição desses benefícios. Coloquei aí benefícios fiscais, né, para vocês que não têm assim tanta familiaridade, né, às vezes com o assunto, mas benefícios fiscais é tudo aquilo que tira o ônus tributário, né? A regra é que as operações de circulação de mercadoria e serviço e prestação de serviço de transporte, né, e de comunicação, que são aí as hipóteses de incidência aí do ICMS, que é que elas sejam tributadas.
né? Então, tem aí, né, a possibilidade, e aí a gente fala que isso está atrelado ao caráter extrafiscal do ICMS, né? O que é o caráter extrafiscal do ICMS? É aquele que, quando o ICMS é utilizado para desenvolver determinada atividade, para poder induzir comportamentos no contribuinte, tá? Não é a hora que o ICMS é utilizado como instrumento de política pública, tá? No sentido aí de tentar aí trazer alguma finalidade vislumbrada aí pelo governante, tá? Os incentivos fiscais têm que ser dispostos aí, como é consabido aí para quem já adentrou aí nos estudos desse imposto bastante importante, que é a necessidade de convênios de aprovação do CONFAS para estabelecer determinados benefícios. Né? Temos aí a isenção, a redução de base de cálculo, os créditos presumidos, devoluções de impostos, né? Que está aí estabelecido na Lei Complementar 24, que dispõe sobre os convênios aí. Tá? Então, benefício fiscal tem aí um conceito para vocês do que relação ao que nós vamos falar aqui. Então, só repisando, então é qualquer, né, tirada do ônus tributário, redução ou eliminação desse ônus tributário. Professor, e essas contribuições vinculadas a fundos estaduais, né, que contribuições são essas, né? Eu vou deixar para a gente tratar realmente da natureza jurídica dessas contribuições ao final da nossa palestra, tá? Tendo em vista que isso vai ensejar o conhecimento de algumas disciplinações do que pese aí a esses fundos, ok? Quero frisar para vocês um benefício, que é o diferimento. Preciso que vocês entendam que o diferimento, né, ele não tem nada a ver com isenção. Estou fazendo uma menção ao diferimento de uma forma bastante peculiar, porque vocês vão verem que as contribuições têm tratado aí da utilização, da forma de utilização do diferimento em alguns estados. Né? E o que é isso? Diferimento, né, é aquela possibilidade em que o contribuinte, né, daquela primeira operação, vai estar dispensado do pagamento do imposto. Essa dispensa, ela não significa isenção. A responsabilidade pelo pagamento dessa obrigação tributária passa para o adquirente, e esse adquirente aí vai fazer a apuração do imposto e vai fazer aí o seu débito de imposto. Coloquei para vocês aí, gente, tá? Só para vocês, a título assim, didática, como é que funciona a operação normal, como é que funciona a operação com diferimento de encerramento na entrada e como é que funciona a operação aí de diferimento de encerramento na saída, tá? Ao lado esquerdo aí da tela, vocês vão ver aí, né, a operação normal do exposto, né, o fornecedor vendendo aí para o seu adquirente, né, uma venda aí de R$100, com débito de imposto de 18, com ICMS a pagar de 18. Temos aí, né, caracterizado nessa demonstração o princípio da não cumulatividade, ou seja, o adquirente aí faz crédito da sua venda de R$18, faz a sua agregação de valor, né, aí colocando agregação de valor aí de 200, né, de 100 mais 100, fazendo um débito de 18, tá? Vai ter aí um ICMS a pagar de 18, porque ele vai pegar seu débito e abater aí do seu crédito, tá? Quando a gente tem o benefício de diferimento, o fornecedor não vai pagar aqueles 18 lá, ó. Por isso que está lá, venda 100, débito de 18, 0, ICMS a pagar 0, tá? O adquirente, aí você tem uma apuração de imposto com diferimento que se encerra na entrada, você tem a apuração feita de crédito e aquisição de 18, débito de ICMS de 18, ele pega débito com crédito, desse 18 com 18 ele mata, né? Você tem 0, vai fazer a sua venda, tá? E a tributação do diferimento aí, que vai ser feita na forma do diferimento, vai ser na saída. Então, de toda sorte, né, a operação ela não vai ter isenção, né?
o que vai implicar aí vai ser a transferência de responsabilidade para o imposto ser pago aí lá na saída realizada pelo adquirente, tá? A forma de apuração aí já mais embaixo aí da nossa apresentação, né? Você tem o fornecedor fazendo essa venda a 100, tá? Tem diferimento, tá? Aí você não tem nem débito e nem crédito. Isso é uma forma de apuração aí no estado de vocês. Verifique isso na legislação, tá? Você tem uma venda de 200 com um pagamento aí de R$ 36 em razão da alíquota de 18, tá? Então, agora, depois que visto isso, a gente pode ler o conceito. Olha lá, diferimento, sobe lá um pouquinho, corre o fato gerador, ocorre, o imposto não tem um pagamento dispensado, portanto, não é isento, mas o momento desse pagamento, cumprimento da obrigação tributária, é adiado para uma outra etapa no momento seguinte, implicando, na maioria das vezes, na transferência da responsabilidade quando o recolhimento do imposto devido. Importante firmar esse conceito, tá? Porque nós vamos trabalhar ele daqui a pouco, tá? Gente, o primeiro fundo, né, que eu gostaria de apresentar para vocês, tá? Esse Fundo de Desenvolvimento Econômico ou de Equilíbrio Fiscal, tá? Convênio CMS 42, 3 de maio de 2016. Isso é um convênio, né, a forma aí dos estados tratar a questão dos benefícios fiscais pela Constituição Federal. Isso aí o convênio tem a intenção de que todos os estados concordem, né, com os benefícios aí que são instituídos na federação, né, na nossa República Federativa do Brasil, para evitar guerras fiscais, tá? Isso são assuntos, né, que a gente aborda bastante em pós, né, a respeito aí da questão dos convênios, tá? Eu quero chamar a atenção que esse convênio aí está permitindo, tá, relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, condicionar a sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem em fundo de que trata a cláusula segunda um montante equivalente a, no mínimo, 10% do respectivo incentivo ou benefício. Então, vamos lá na cláusula segunda. Então, o que essa inciso 1 está falando aí? Está falando aí que pode condicionar a fruição do benefício fiscal, tá, a depósito em fundo. Qual fundo? Cláusula segunda. Vamos ali embaixo. A unidade federada que optar pelo disposto do inciso 1 da cláusula primeira instituirá Fundo de Desenvolvimento Econômico e ou equilíbrio fiscal destinado ao desenvolvimento econômico e ou à manutenção de equilíbrio de finanças públicas estaduais e distrital. Então, gente, está permitido, através desse convênio ICMS 42, criar um fundo de equalização de receita, né, que é esse de equilíbrio fiscal, né, os estados, frente às suas dificuldades em relação aí à arrecadação em época de pandemia, né, toda essa questão aí da falta de dinheiro aí para destinação de alguns serviços públicos, para pagamento de despesa pública, tá aí a possibilidade dada aí por esse convênio para poder os estados aí tirar uma fatia dos benefícios fiscais e ser depositado nesse fundo, que tem aí a intenção, né, gente, o nome já fala, de desenvolvimento, de fazer desenvolvimento econômico e de equilíbrio fiscal. Gente, uma coisa outra que eu quero também chamar a atenção, que se pode mexer nos benefícios fiscais, gente, nesse inciso 2, reduzir o seu montante em, no mínimo, 10% do respectivo incentivo ou benefício. Tá? Então, o convênio ICMS 42, ele traz duas possibilidades, né, de mexer aí nos benefícios fiscais, tá? E sempre aí no sentido aí de reduzir, tá? Cada um com a sua finalidade. É importante vocês fazerem essa distinção, tá, em relação a essas condicionantes para pagamento de fundo e a redução de no mínimo 10% do respectivo benefício, porque cada estado trata essa situação de um jeito, tá? Coloquei para vocês aí, tá, a lei 17.293 de 2020, para vocês entenderem aí, por exemplo, a situação que ocorreu no estado de São Paulo, tá? Fica o chefe do Poder Executivo autorizado, olha lá, gente, a reduzir os benefícios fiscais e financeiros fiscais relacionados ao ICMS na forma do convênio 42, para efeito dessa lei que para benefício da alíquota fixada em patamar inferior a 18%.
Gente, São Paulo utilizou aí daquela segunda possibilidade do convênio, tá? Essa lei aí entende-se que ela internalizou o convênio dentro do Estado de São Paulo, tá? Então ela aceitou lá o convênio, podemos dispor a respeito disso, tá? E lá por aquela segunda possibilidade ela pode reduzir os benefícios aí em até 10%, ou condicionar o benefício à contribuição a algum depósito no fundo, tá? Coloquei para vocês a exposição de motivo dessa lei, tá? Aqui o que ela quer? Ela quer mexer nos benefícios, visando aí, tá, gente, continuar uma gestão responsável que caracteriza a condução das finanças públicas, tá? Será necessário fazer uma redução de benefício e ela vem aí com toda a sua política tributária para estabelecer isso. O que São Paulo fez, gente? São Paulo reduziu, né, e tirou até algumas isenções, né, através de decretos do Poder Executivo. Tá? Algumas empresas entraram aí na Justiça, tá? Mas até o Tribunal de Justiça aí de São Paulo reconheceu a possibilidade de se reduzir esses benefícios fiscais, tá? Mediante essa legislação que eu coloquei aí para vocês. Tá? Só para vocês terem ideia, coloquei aí uma notícia que saiu aí, está no site aí da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que é o Dória aí voltando o benefício que ele havia revogado por conta daquela lei, tá? Então, em relação aos problemas aí da pandemia, tá? O governo, de forma pontual, né, ele deixa muito claro isso, tá? Ele volta, né, a isenção aí, né, dos produtos aí de leite, de carne, tá? Em relação aí àquilo que ele havia tirado com base no convênio 42 e através daquela lei, tá? Então você tem aí, né, uma redução de benefícios fiscais, tá? Por conta daquela segunda possibilidade do convênio 42, ok? Então, gente, posta a situação, temos aí o convênio 42 com duas possibilidades, com a contribuição para um fundo de desenvolvimento e equilíbrio fiscal e a redução em até 10% por aquela outra situação. Por que eu estou falando isso? Porque existem estados, né, que eu vou trabalhar aí com vocês, o Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Pernambuco, tá? A gente trabalha, né, dentro, em sala de aula, quando a gente está em sala, em cada estado alguma parte da legislação, né? Trouxe aí para vocês aí a do Pernambuco, porque ele cria um Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado, né, esse FEF, tá? Constitui receita do fundo 10% aí dos benefícios fiscais que são usufruídos pelas empresas pernambucanas, tá? E o que é interessante desse fundo, gente, é que ele pega essa contribuição, tá? E faz com que, dependendo do tempo que você faz o pagamento, olha lá, artigo 2º, inciso 1A, parágrafo 1º, de 1 a 6 meses de contribuição, e você tem uma prorrogação do benefício fiscal em relação ao que você pode usufruir se tiver o benefício fiscal determinado prazo, tá? Então, isso aí, então, para fixar, é um fundo de equilíbrio fiscal baseado no convênio 42, está aí escrito, tá? E que utilizaram daquela possibilidade da contribuição, né, em relação aí de 10% no que pesa aí a cada benefício fiscal que o Pernambuco tiver, os pernambucanos tiver utilizando aí com base nessa lei, ok? O que é que chama atenção? E eu quero já começar a tratar isso com vocês. Professor, se eu não pagar, né, esse benefício, essa contribuição, o que vai acontecer? Tá? Está escrito aí, cada legislação que estabelece os fundos, tá? Trata da situação. O não pagamento da contribuição, de que paga na forma e prazo estabelecido, implica perda do incentivo ao benefício no respectivo período de apuração. Então, ou seja, ela é condicionante para usufruir o benefício. Se você não paga essa condicionante, você não pode usufruir o benefício, ok? No estado de Alagoas, também trouxe aí o Fundo de Participação e Equilíbrio Fiscal do Estado de Alagoas, sempre lembrando, né, gente, que todo fundo tem uma finalidade. Então, o dinheiro que está indo para ele, nesse caso, nós estamos trabalhando o dinheiro que vem de uma depósito ao fundo, uma contribuição vinculada a um benefício, tá? Ele vem aí tratar em relação às finanças públicas, e aqui interessante a investimento em infraestrutura, tá?
Particularidade aí do Fundo aí, Equilíbrio Fiscal do Estado de Alagoas, tá? Lá no finalzinho do slide está escrito o descumprimento do depósito por 3 meses. O de Pernambuco não é por 3 meses, consecutivos ou não, tá? Resulta perda definitiva no respectivo incentivo ou benefício financeiro, benefícios fiscais, financeiros ou de regime de apuração. Nesse caso aí, tem uma diferença de um fundo para outro. Se o seu estado tem um fundo, é importante vocês analisá-los, né, e ver qual que seria o efeito disso dentro da sua obrigação tributária, tá bom? Avançando aí, gente, tirando aí o fundo de equalização aí de receita, né, igual a gente viu aí, desenvolvimento que está baseado no convênio 42, tá? Existe outros tipos de fundo, tá certo? Que não estão baseados aí no convênio, tá? 42. Coloquei para vocês aí o Fundersul, tá? Como exemplo. Esse fundo está lá no estado do Mato Grosso, que tem aí a intenção de, gente, ó, desenvolvimento do sistema rodoviário do estado do Mato Grosso. Então, é um fundo, tá, criado aí, vai pegar a receita de contribuições, vocês vão ver aí agora há pouco, tá, para essas finalidades, ó, aquisição e manutenção de equipamentos rodoviários, inclusive combustível, aquisição e locação de manutenção de veículos automotores para prestar apoio operacional de fiscalização, projetos de licença ambiental, construção, e aí estão aí as destinações da receita do Fundersul. O que é esse Fundersul? Tá? O Fundersul, gente, é esse fundo de desenvolvimento que está vinculado ao quê, gente? A uma contribuição. Que contribuição é essa? A contribuição para o Fundersul, ele está aí, ó, de acordo com a Lei 1963 de 99, tá? Como uma exigência para a utilização e para usufruir do diferimento do lançamento e o pagamento de ICMS. Para quais casos? Isso aí vai ser muito comum, gente, que são essas vendas, principalmente aí para estados aí agrícola, né, que tem uma característica mais voltada para o agronegócio. É a história em que existe na legislação a possibilidade de você tirar, né, a obrigação do produtor, seja da soja, do milho, né, e passar para o adquirente. Tá? A gente trabalhou o diferimento lá no Firmando Conselho justamente para vocês entenderem isso. Tá? E o que esse Fundersul fala? Fala, olha, nessas hipóteses aí do artigo 9, tá, para você ter o diferimento, tá, em relação aos produtos agropecuários, ou seja, para você, produtor, não precisar pagar ali, não vai precisar desembolsar o dinheiro do ICMS ali na hora da venda, quem vai ter essa responsabilidade é o adquirente, você precisa me pagar uma contribuição que vai ser destinada aí para o Fundersul, tá? E se não pagar? Se não pagar, ou seja, você vai ter que usar e trabalhar a operação do ICMS como se fosse uma operação normal, tá? Quero que seja muito bem fixado aqui, tá? Em qual situação? Que diferimento não é isenção, tá? Então, a contribuição está sendo vinculada aí, tá? Em relação a você postergar esse prazo, postergar o pagamento do imposto para uma outra fase da operação aí de circulação de mercadorias do ICMS. E outro benefício que está aí, tá, do Fundersul, é o crédito presumido, tá? Que também aí colocou-se aí para o estabelecimento, os estabelecimentos frigoríficos, tá? Condicionada aí ao pagamento, dá essa importância para o fundo, tá? Um fundo também bastante interessante é o FETAB, tá? O pessoal aí do Mato Grosso, né? Sabe da importância dele, é um fundo, usar o nome aqui, é um fundo pesado, né? Ou seja, tem muitas operações aí de algumas mercadorias de circulação que exige aí, né, no caso aí, para ter o benefício, tá, o pagamento aí para contribuição, tá? Fundo de Transporte e Habitação do Mato Grosso, tá? O FETAB, tá? Que tem a destinação aí para projetos de infraestrutura, tá? Execução de obras públicas, tá? Ou seja, o Estado do Mato Grosso e o Estado do Mato Grosso do Sul, tá? Busca, através aí dessas contribuições, financiar a execução das suas obras, tá? Então, você tem dois fundos, sempre lembrando que não estão vinculados ao convênio
42, mas que exige aí para se usufruir do benefício fiscal de diferimento, tá? A utilização aí, o depósito do fundo, para a contribuição dos fundos. Cada estado tem o nome desses fundos, né? Quando ele assim é instituído, tá? Coloquei para vocês aí, só para quem não é do estado do Mato Grosso, que esse fundo enseja, né, contribuições das operações internas com soja, com gado em pé, madeira em tora, madeira serrada, madeira beneficiada e feijão, tá? Coloquei aí uma parte da legislação para vocês, tá? Dar uma analisada nessas contribuições aí do FETAB, tá? As condicionantes, tá? Pagamento das contribuições referidas é faculdade do contribuinte, importante é se dizer. Condição adicional para a fruição do diferimento. Condição para manutenção de regimes especiais para apuração e recolhimento mensal de ICMS. Então, vocês estão vendo, gente, que as contribuições que eu estou dizendo para vocês, elas são destinadas para determinado fundo e sempre tem aí um benefício fiscal por trás, para onde você só vai poder usufruir esse benefício, no caso aí do FETAB, para isso que eu estou demonstrando para vocês, que é o diferimento, tá? E olha que interessante o artigo 11, que é toda a análise que eu acho que vocês têm que fazer quando estiver analisando esse tipo de fundo. A não adesão à faculdade referida no artigo 7º impede o uso do diferimento, tornando devido o ICMS no ato da saída da mercadoria do estabelecimento, para operações internas aplicadas sobre a base de cálculo estabelecida na legislação estadual. Então, ou seja, não pagou a contribuição, não usa o benefício fiscal, a operação vira uma operação normal. Outro fundo também, gente, que enseja aí bastante curiosidade, né? É esse em relação aos fundos estaduais de combate à pobreza, tá? Esses fundos aí, gente, de combate à pobreza, e é bom vocês ir olhando a questão dos nomes, porque se você quer fazer uma análise jurídica mais aprofundada e ter possibilidade, né, vamos dizer assim, de ter mais conhecimento a respeito do que hoje podemos chamar dessa gestão do risco fiscal, é porque você, como trabalha, né, às vezes, muitas das vezes, com ICMS de vários estados, tá? Tem clientes em vários estados, cada estado, né, tem a sua, às vezes, particularidades aí ao estabelecer o fundo, tá? Agora nós estamos em um terceiro modelo de fundo, que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Esse fundo, gente, ele tem aí normatização federal, na Constituição Federal, ele está lá nos artigos 82 e 83 dos atos das disposições constitucionais transitórias, e é o famoso o adicional de alíquota de 2%, né, que nós estamos aí, né, quem vive aí o dia a dia da operacionalização do ICMS, do adicional de 2%, que existe na legislação, para os bens supérfluos. Tá? De onde vem isso, essa questão dos bens supérfluos? Está lá, ó, gente. Para o financiamento dos fundos estaduais e distritais, quais? Os fundos de combate à pobreza, que é o que está lá no CAPT, poderá ser criado adicional de até 2 pontos percentuais da alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar, não se aplicando sobre esse percentual disposto no artigo 158.4 da Constituição. Gente, o que é muito interessante, e assim a gente vê, às vezes, uma certa assim, indignação dos alunos quando a gente está em sala de aula, né? É em relação a essa questão do adicional de 2%. Primeiro, por quê? O adicional de 2%, pelo que está na Constituição, ele tem que incidir em cima de produtos e serviços supérfluos. Tá? E segundo, que pela norma constitucional, ele não é repartido pelos municípios. Tá? Então, ele é uma alíquota, ele é um imposto. Veja bem, o adicional de 2%, ele é um imposto, tá? Ele não é uma contribuição nessa forma que a gente está trazendo, tá? Sob o ponto de vista constitucional, não foi assim pensado, tá bom? E outra coisa, não tem participação do município sobre essa arrecadação, tá? E aqui a gente avança. Coloquei para vocês aí
as normas do Fundo de Erradicação da Miséria de Minas Gerais, ok? Adicional de alíquota do artigo 1º, do artigo 82, do parágrafo 1º do artigo 82 da DCT, instituído por Minas Gerais através da Lei 6.763. Coloquei para vocês em alguns produtos que têm um adicional de alíquota. E pelo que está aí estabelecido, né, nós vamos vendo aí cerveja, cigarro, arma, refrigerante, né, rações tipo PET, perfume, alimentos para atleta, telefone. Esse tipo de produto, gente, realmente, assim, se formos analisar naquela questão assim da capacidade contributiva, né, são produtos que não são essenciais e são, muitas vezes, comprados por quem tem mais poder econômico, tá? Então, natural que sobre esses produtos aí incidam o adicional de 2% do fundo de pobreza. A gente vai avançando, e aqui eu quero colocar para vocês uma particularidade. Estou trazendo um exemplo do estado de Goiás, tá? É o estado em que eu moro, é o estado em que eu trabalho. Aqui em Goiás, gente, em outros estados, não só aqui em Goiás, tá? Principalmente aí os estados do Nordeste, né? Coloca, e Norte também, quando a gente vai olhar alguns fundos de pobreza, coloca para incidir fundo de pobreza, que esse adicional de alíquota, em cima de gasolina e energia elétrica, como se isso fosse possível diante aí da norma constitucional. Então, existe aí uma certa, vamos dizer assim, oportunismo por parte aí de alguns legisladores e por parte de alguns, vamos falar assim, algumas formas de estabelecer a política tributária para esse ponto, que é estabelecer adicional de alíquota em cima de gasolina e energia elétrica. Tá? E o que é importante, gente, que mesmo esse sendo um adicional de alíquota, tá? Sempre lembrar que ele está vinculado aí a um fundo, e esse fundo é fazer frente aí à erradicação da miséria e erradicação da pobreza, tá certo? Em Goiás, tá? Para quem trabalha aí com Goiás, esse fundo de pobreza não tem um nome fundo de pobreza. O nome dele é Protege Goiás, que é o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás. Então, às vezes, você vai precisar de um cliente de vocês pagar um adicional de alíquota aqui para Goiás, aqui o nome desse adicional de alíquota, que é do Fundo de Pobreza, é o adicional de alíquota para o Protege Goiás, tá? E aqui em Goiás, a gente fez um avanço em relação a como tratar aos benefícios fiscais. Então, vocês viram comigo no começo da palestra, convênio 42, em que a gente pode condicionar usufruir benefício em relação ao convênio para fazer frente às despesas de equilíbrio fiscal e desenvolvimento. Nós vimos os fundos lá do Estado do Mato Grosso e do Estado do Mato Grosso do Sul, que condiciona o diferimento à contribuição para aquele fundo. E aqui em Goiás, gente, a gente tem aqui uma condicionante de usufruir benefício, só que aí a gente pega essa condicionante e esse dinheiro e joga no fundo de pobreza. A gente não tem um fundo de desenvolvimento regional, um fundo para fazer frente à infraestrutura de transporte, por exemplo, igual tem o Estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tá? A contribuição nossa que está condicionando os benefícios fiscais, e aqui a gente aprofunda, porque aqui em Goiás a gente coloca para pagar a contribuição para o fundo de pobreza, em relação à isenção, à redução de base de cálculo, a créditos presumidos, que aqui em Goiás chama-se crédito otorgado. Então, nós temos aqui essa particularidade. E essa particularidade gera o que está escrito aí nessa instrução normativa, gente, tá? Então, aqui em Goiás, a gente tem fundo de pobreza para adicional de alíquota, tá? E temos aqui fundo de pobreza, que são as contribuições condicionadas aí a benefício fiscal. E cada situação dessas condicionantes, gente, a gente tem um código de receita estabelecido para cada uma delas. Tá? O que eu gosto de falar para os alunos, né, quando a gente está em sala de aula? Aqui em Goiás, se você erra um código desse aí, ou seja, você teria que pagar a contribuição, por exemplo, aqui o 4888 em relação contribuição protege da Lei 20.367, é lá no item 6, gente. Olha lá. E você coloca ele, por exemplo, para pagar
a contribuição aí do 4014, que seria um A, ó, são contribuições, gente, que, apesar de estarem vinculadas ao incentivo fiscal, são incentivos fiscais totalmente diferentes. Então, na hora de uma auditoria, por exemplo, o auditor, olha lá que vai estar fiscalizando a contribuição do item 6, lá, 4888, a contribuição protege da Lei 20.367. Não tem arrecadação disso lá, ele tem que glosar o benefício fiscal que você utilizou. Tá? Ah, professor, mas e dá para arrumar? Dá para arrumar, mas aí seria numa outra situação, né? Ou, como se diz, o procedimento aí é um pouco mais complicado. Ok? Gente, posto isso, né, falando aí das contribuições, tá? A pergunta que se faz dessa situação, que eu acho que é aí a cereja do bolo, vamos dizer assim, as contribuições condicionantes para usufruir benefícios fiscais vinculadas a fundos estaduais são tributos? A questão é essa, elas são tributos, gente? O contribuinte tem obrigação de pagar essa contribuição? Gente, o conceito de tributo está escrito ali, ó. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nelas possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, gente, é obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, paga-se tributo através de dinheiro ou da ação de bens imóveis, tá? Não tem como aí tratar o pagamento em termos naquelas fora lá na execução fiscal, né, que você tem ali uma outra situação, mas pagar tributo em moeda ou em dação de bens imóveis. Tributo não pode constituir sanção de ato ilícito, ou seja, você não pode estabelecer uma alíquota maior para sancionar um ato ilícito. Você faz isso aí dentro do regime tributário através da multa, né? A multa, sim, é a sanção do ato ilícito. Ela é instituída em lei, ou seja, gente, a lei em sentido estrito, né? Lei realizada ali, feita pelo parlamento, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Né? Ou seja, gente, o fiscal, né, o auditor, que estiver cobrando esse tributo aí, tá? Uma vez não pago, uma vez não sendo utilizado aquele benefício, por exemplo, de uma forma regular. No nosso caso, nós estamos tratando aqui de benefícios que são condicionados à contribuição, o auditor tem que lavrar o auto de infração. Gente, e aí? Né? Como é que fica? Essas contribuições que nós falamos, elas são tributos, né? Elas estão nesse conceito de tributo, que isso aí vai gerar um bocado de de efeitos na obrigação tributária. Ou seja, se chegar lá um cliente de vocês e perguntar, tem uma contribuição nova para atender, por exemplo, um fundo novo, né? Vocês são obrigados, o contribuinte é obrigado a pagar, né? Gente, se vocês prestaram atenção em todas as legislações que nós colocamos ali, você tem sempre que estar, o benefício está condicionado, é facultado. Ou seja, gente, essas contribuições, né, elas são faculdades. Ou seja, tirando, não vamos confundir, né, o adicional de alíquota com contribuição para usufruir benefício. O adicional de alíquota, esse sim, esse é compulsório, esse aí é tributo. Agora, as contribuições que estão vinculadas para atender face às receitas de alguns fundos, tá? Diferimento, crédito presumido, redução de base de cálculo, isenção, essas, gente, não são consideradas tributo, tá? Eu acho que isso é uma informação bastante interessante, porque quando a gente fala em contribuição, né, a gente pensa que está lá dentro lá das espécies, né, de tributos lá estabelecida ali pela Constituição Federal. Lembrando que a gente tem uma divisão pentapartite, né? Nós temos impostos, as taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições sociais como espécie de tributo. Essa contribuição que nós estamos tratando na nossa palestra aí, gente, ela não tem natureza jurídica tributária, tá?
Então, você, contribuinte, você não é obrigado a contribuir com esses fundos, tá? Mas, por um outro lado, você também não vai poder usufruir dos benefícios a que essas contribuições elas estão vinculadas, tá? Isso foi uma forma, está sendo uma forma dos estados aumentar a arrecadação, tá? Existe aí um questionamento em relação a que, nesse tipo de instrumento que os estados estão utilizando, ele não precisa fazer face aí, né, a quando essa despesa chega dentro desse fundo, a fazer distribuição para os municípios, tá? Isso está sendo, assim, vamos dizer, uma forma, né, dos estados ter arrecadação baseada no ICMS e não fazer essa repartição com os municípios, ou seja, né, não vai tirar parte do bolo, tá? E eu estou colocando aí esse último slide, gente, numa ação direta de inconstitucionalidade, essa 2056, tá? Que foi questionado o fundo lá do Mato Grosso do Sul, que é lá o Fundersul, tá? A CNA, né, Confederação Nacional de Indústria, entrou questionando a legalidade, a constitucionalidade daquele fundo, né? E, nesse caso, aí, o STF, né, referendou aí que essas contribuições criadas por lei estadual não possuem natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. Tá certo? Então, essa aí é a informação que eu queria passar para vocês, tá? Vamos chegando aí no final da palestra. Coloquei para vocês aí algumas bibliografias, tá? Estou sugerindo aí um livro da minha autoria, tá? Que é a publicação da minha dissertação de mestrado, bastante profundo no que pese a questão dos benefícios fiscais, tá? Faço uma análise aí em relação ao setor automobilístico, mas traz toda uma questão de conjuntura econômica internacional, desenvolvimento, tá? Sugerindo aí para vocês, para quem pode interessar a leitura. Fiz 2 citações aí na nossa palestra, coloquei o livro do ICMS, do Adolfo Bergamini, o livro aí do nosso coordenador, né, Edgar Madruga, do Fábio da Silva aí, Almeida, e do Fábio Rodrigues, que é o Compliance Tributário, Práticas, Riscos e Atualidades. Né? E a parte aí da financeira, quando a gente fala dos fundos, tá? O direito financeiro do Carlos Alberto de Moraes Rames Filho. Minha gente, muito obrigado. Tá? Satisfação estar aqui com vocês. Tá? Espero que vocês tenham compreendido, né, a mensagem que eu queria passar para vocês nessa palestra. Espero vê-los, né, e vê-las aí nos nossos cursos de pós-graduação. Tá? Coloquei para vocês aí do lado direito aí o meu e-mail, Facebook e Instagram. Tá? Nosso coordenador aí, Edgar Madruga, né, pessoa bastante querida aí por todos. Tá? E uma mensagem aí para a gente finalizando essa apresentação, que é de uma poetisa aqui do estado de Goiás, né, a Cora Coralina, que fala o seguinte, gente: o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes, ok? Fiquem com Deus, muito obrigado, bom proveito aí das outras palestras e espero encontrá-los aí em algum momento em sala de aula. Obrigado.